Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 20. Capítulo 223. Que bom, já chego aí. Ryozuki assentiu. Ele percebeu que Presa Negra parecia um pouco inquieto, mas Ryozuki não planejava confortá-lo. Será que um homem idoso como ele ainda precisa do Ryozuki para confortá-lo? Ele se acha algum tipo de beldade? Sim, então vou me retirar. Presa Negra não tinha a menor vontade de ficar ali nem por mais um segundo. No instante em que terminou de falar, desapareceu com a técnica de cintilação corporal. Ryozuki não foi direto para o prédio do Hokage. Ele foi primeiro ao campo de treinamento e criou milhares de clones das sombras. No instante, todo o campo de treinamento ficou repleto deles. Após equipar o novo talento ontem, sua vitalidade multiplicou-se por 6. Com tamanha vitalidade, ele agora podia sustentar milhares de clones das sombras sem se preocupar em desmaiar de exaustão. No máximo, ele teria uma leve dor de cabeça. Gabinete do Hokage. Ryozuki já havia deixado a marca de um deus voador do trovão ali, então ele apareceu diretamente dentro do escritório. O que? Tsunade tinha acabado de retornar à vila e não estava familiarizada com seu estado atual. Ela estava prestes a caminhar até a janela para dar uma olhada melhor, mas depois de dar apenas 2 passos, ela esbarrou em alguém. Ela jurou que não havia ninguém naquele lugar um segundo atrás. Não havia como alguém se mover tão rápido a ponto de nem mesmo ela conseguir vê-lo chegar. Ryozuki estava igualmente confuso. Ele tinha acabado de chegar e de repente alguém esbarrou nele. E essa suavidade. Isso lhe causou uma sensação estranha. Espere, essa é a Tsunade? Será que eu esbarrei nela? Não. Claramente foi ela que esbarrou em mim. Olhando para a pessoa à sua frente, Ryozuki agora conseguia vê-la claramente. Um auriverde sobre um kimono cinza, cabelo loiro, olhos brilhantes, dentes brancos perfeitos e um rosto tão delicado e jovial que ela parecia ter pouco mais de 20 anos. No entanto, essas não eram as características mais chamativas. O que realmente se destacou foi a característica mais famosa de Tsunade. Tis. Como era de se esperar de Tsunade. Ryozuki suspirou interiormente. Neste momento, Tsunade, deixe-me apresentá-lo a você. Este é Ryozuki, aquele de quem lhe falei antes. Não se deixe enganar pela idade dele. Ele agora é um dos 3 ninjas de nível Kage na vila, incluindo você e eu. Os olhos de Jiraiya brilharam ao ver Ryozuki aparecer de repente. Ele ignorou completamente o fato de Tsunade ter acabado de esbarrar nele e imediatamente puxou Ryozuki para perto para apresentá-lo. Naruto disse animadamente, Ryozuki, olha aqui, olha para cá. Ao lado, Naruto pulava animadamente e acenava com os braços. Naruto, como foi sua viagem para fora da vila? Ryozuki o cumprimentou com um sorriso. Naruto perguntou com certa expectativa. Ryozuki, você notou algo diferente em mim? Ryozuki olhou Naruto de cima a baixo. Naruto estava exatamente igual a como estava alguns dias atrás. De que mudança ele estava falando? Minha força. Não dá para perceber que eu fiquei mais forte? Naruto deu um largo sorriso. Como é que eu ia sequer ver isso? Pensou Ryozuki. Nesse instante, Jiraiya deu um tapa na cabeça de Naruto. Idiota. Fale mais baixo. Jiraiya o repreendeu. Ele estava justamente apresentando Ryozuki a Tsunade, e Naruto já o havia interrompido. Que droga. O sábio tarado sempre me implica. Naruto fez beicinho. Mas apesar de suas queixas, era óbvio que Naruto e Jiraiya haviam se aproximado muito. Agora existia até mesmo um sentimento de camaradagem entre avô e neto. Então, esse pirralho é o Ryozuki. Tsunade o avaliou de cima a baixo e em seguida franziu ligeiramente a testa. Após um instante, ela se virou para Jiraiya e perguntou, Jiraiya, você me disse que esse garoto não pertence a nenhum clã, certo? Por que o chakra dele parece tão semelhante ao do meu avô? Os olhos de Jiraiya se arregalaram em choque. Ao ver sua reação, Tsunade percebeu imediatamente que Jiraiya estava completamente alheio à situação. Então ela voltou seu olhar para Ryozuki e o examinou atentamente. Garoto, gostaria de explicar? Fui descoberto. Ryozuki suspirou, parecendo irritado. Ele disse impotente, eu esperava manter isso em segredo por mais algum tempo. Mas a princesa Tsunade é realmente uma verdadeira Senju. Ninguém mais percebeu, mas você sim. Jiraiya olhou para Ryozuki com uma expressão confusa. Naruto, parado ao lado dele, parecia igualmente perplexo. Espere, Ryozuki, o que isso significa? Você está escondendo alguma coisa? Perguntou Jiraiya curioso. Não é nada de especial. É só liberação de madeira, respondeu Ryozuki casualmente. Entendi. Basta liberação de madeira? Jiraiya assentiu distraidamente. Então, de repente, ele congelou. Espere, você acabou de dizer liberação de madeira? O que? Liberação de madeira? Naruto puxou a manga de Jiraiya, parecendo confuso. Essa é a habilidade do primeiro Hokage, o homem que criou Konoha, disse Jiraiya seriamente. Então é o poder do primeiro Hokage? Isso é incrível. Naruto ainda não havia compreendido completamente o significado disso. Ele simplesmente presumiu que era extremamente forte. Afinal, o primeiro Hokage devia ser poderoso, certo? Mas será que ele era mais forte que o terceiro Hokage? Naruto refletiu consigo mesmo. Ryozuki, sua liberação de madeira, Jiraiya perguntou hesitante. Ele realmente não queria que seu palpite estivesse correto. Jiraiya-sama, você está falando do Tenzo? Não, meu estilo madeira é diferente do dele. Ryozuki pareceu ter tido uma epifania de repente. Então, esboçou um leve sorriso. Jiraiya-sama, você entendeu errado. Eu despertei meu estilo madeira naturalmente. Ao contrário de Tenzo, eu não fui cobaia de experimentos. Você o despertou naturalmente? Jiraiya ficou estupefato. Mas, você não é do clã Senju. Não, Jiraiya. Ele tem sangue Senju. Tsunade o interrompeu de repente.
Então ela agarrou o pulso de Ryosuke. Antes ela apenas pressentia a imensa vitalidade nele. Isso a fizera lembrar de seu avô. Mas agora que ela tinha contato físico direto com ele, ela podia sentir isso claramente. O chakra quente e poderoso que flui pelo corpo de Ryosuke era inegavelmente sangue Senju. Esse é o poder da liberação de madeira. E esse é o poder da liberação de madeira de um Senju puro. Definitivamente não é algo que um experimento possa alcançar. Espere, entendi. Jiraiya de repente percebeu algo. Ele olhou para Ryosuke com uma expressão incrédula no rosto e disse: então, um de seus ancestrais era do clã Senju? No passado, a maior parte do clã Senju havia se fundido com Konoha. Naquela época, Jiraiya e os outros ainda nem tinham nascido. Mas quando ele era jovem, o primeiro Hokage era o responsável por Konoha. Então ele sabia sobre a integração do clã Senju à vila. E os Senju que se integraram à aldeia casaram-se com pessoas comuns. E Ryosuke nasceu plebeu. É muito provável que a geração do bisavô de Ryosuke fizesse parte do clã Senju naquela época. Então, esse Kekkei Genkai do tipo físico se deve ao fato de você ter sangue Senju? Jiraiya sabia que Ryosuke havia despertado algum tipo de Kekkei Genkai. Embora não soubesse muito sobre o assunto, ele havia lido os relatórios. Agora que ele pensava nisso, tudo parecia fazer sentido. Na realidade, não se tratava de um limite sanguíneo específico, mas sim do despertar do poder da linhagem Senju por Ryosuke. Agora, ele havia se tornado o único Senju desde Hashirama a despertar a liberação de madeira. Me desculpe, Jiraiya-sama, disse Ryosuke com uma expressão envergonhada. Nem eu sabia o que estava acontecendo comigo. Antes disso, eu não tinha certeza se possuía o sangue Senju. Só quando despertei a liberação de madeira é que percebi essa possibilidade. Tsunade perguntou: há quanto tempo você despertou o estilo madeira? Tsunade olhou para Ryosuke com ternura. Após confirmar que ele possuía sangue Senju e havia despertado a liberação de madeira, Tsunade pareceu considerá-lo como da família. Ryosuke tinha aproximadamente a mesma idade que Navaki quando morreu. Nesse momento, Tsunade estava tratando Ryosuke como um irmão mais novo. Na verdade, não faz muito tempo. Apenas este mês, respondeu Ryosuke. Então você consegue usar o poder da liberação de madeira? Perguntou Tsunade. Aprendi algumas técnicas secretamente com o Capitão Tenzo, mas ainda não sou muito habilidoso em usá-las, disse Ryosuke modestamente. Está tudo bem. Já que você tem sangue Senju, agora você é um membro do clã Senju. Eu vou te ensinar as técnicas de liberação de madeira que meu avô deixou para trás, disse Tsunade suavemente. Como esperado. Ryosuke sorriu discretamente. O motivo pelo qual ele revelou deliberadamente seu estilo madeira na frente de Tsunade foi, na verdade, para obter acesso fácil às técnicas de estilo madeira de Hashirama. Ele mesmo poderia criá-los. Mas por que não usar técnicas já prontas, se elas estivessem disponíveis? Anteriormente, Ryosuke havia verificado e constatado que a raiz Sarutobi e Hiruzen possuíam pouquíssimos ninjutsus de liberação de madeira. Eles só tinham alguns ninjutsus básicos. Até mesmo os ninjutsus de Yamato eram, em sua maioria, técnicas que ele mesmo havia aprimorado. Por exemplo, sua técnica de construção de casas com a base de madeira foi uma de suas criações de que mais se orgulhava. Os verdadeiros ninjutsus de liberação de madeira de Hashirama não pareciam estar nas mãos de Danzou e Sarutobi Hiruzen. Ryosuke suspeitava que Tsunade os tivesse escondido. Ao ouvir as palavras dela, Ryosuke confirmou que seu palpite estava correto. Ele agora poderia aprender os vários golpes de liberação de madeira de Hashirama de graça. Ryosuke estava de ótimo humor. Neste exato momento, Tsunade estendeu a mão repentinamente e tocou sua bochecha. Ryosuke olhou para ela com uma expressão confusa. Tsunade disse com um sorriso: já que você é tão bonito, deve ter herdado os excelentes genes do clã Senju. Ryosuke disse: Tsunade-sama, você também é linda. Isso não era mentira. Deixando a idade de lado em termos de aparência, Tsunade era de fato uma beleza estonteante. E sua figura era, sem dúvida, a melhor do mundo. Ela era só um pouquinho baixinha. Naquele momento, Ryosuke ainda não havia crescido completamente, então não era óbvio. Mas no futuro, quando ele crescer até 1,9 metros e estiver ao lado de Tsunade, ela parecerá pequena em comparação. Não seria a diferença de altura mais fofa do mundo? Não me chame de Sama. De agora em diante, chame-me apenas de irmã. Tsunade pegou as mãos de Ryosuke e disse gentilmente: Jiraiya. Ao ver a maneira carinhosa como Tsunade tratava Ryosuke e ao se lembrar de suas próprias interações passadas com ela, Jiraiya sentiu um pouco de ciúme de repente. Na verdade, ele tinha ciúmes de Ryosuke. Vovó Tsunade, por que você pediu para o Ryosuke te chamar de irmã? Nesse instante, uma voz repentina e inoportuna soou. A expressão de Tsunade escureceu quando ela se virou para olhar para Naruto. Seu olhar era assassino. Gole. Naruto engoliu em seco nervoso. Mesmo com sua baixa inteligência emocional, ele percebeu que talvez tivesse dito algo errado. Ele rapidamente cobriu a boca com a mão e esboçou um sorriso sem graça. Tsunade disse com firmeza: Naruto, quantas vezes eu já te disse para não me chamar de vovó? Naruto assentiu repetidamente com a cabeça e jurou que com certeza se lembraria e nunca mais se esqueceria. Mas com base no que Ryosuke entendia de Naruto, ele provavelmente se lembraria apenas por hoje, no máximo. E depois de hoje, essa é outra história. Capítulo 224. Campo de treinamento número 2. Ryosuke estava de pé no campo, cercado por Tsunade, Jiraiya e Naruto. Liberação de madeira, emergência da floresta profunda. Ryosuke bateu palmas e gritou:
Bum! Árvores imponentes surgiam do chão, uma após a outra. Num instante, o espaço aberto transformou-se numa densa floresta. Até mesmo as árvores nos arredores cresceram descontroladamente. Em instantes, uma densa floresta que se estendia por 1 ou 2 quilômetros surgiu no campo de treinamento número 2. Tsunade, Jiraiya e Naruto estavam parados na floresta recém-formada, observando a cena com espanto. Principalmente Naruto e Jiraiya. Tsunade estava relativamente calma, pois já tinha visto seu avô usar esse ninjutsu antes. Mas Jiraiya e Naruto estavam presenciando aquilo pela primeira vez. Ficaram boquiabertos, em choque. Tão enorme. Todas as árvores à frente deles eram enormes. Tinham pelo menos 50 ou 60 metros de altura. Seriam necessárias mais de uma dúzia de pessoas para agarrar apenas uma árvore. Há pouco tempo, o campo de treinamento estava coberto apenas por ervas daninhas na altura dos joelhos, e as árvores ao redor tinham apenas 10 metros de altura. Esta é a liberação de madeira? Naruto examinou com curiosidade as enormes árvores, imaginando qual seria seu verdadeiro propósito. De repente, Voxax! Voxax! Os cipós brotaram à velocidade da luz. Antes que Naruto pudesse reagir, ele foi amarrado e deixado pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. Me ponha no chão. Me solte. Naruto se debateu e gritou. Voxax! Ryozuki apareceu em uma árvore próxima e sorriu ao olhar para Naruto. Ele perguntou, Naruto, como se sente? Naruto implorou, Ryozuki, me ponha no chão agora mesmo. Ryozuki deu um sorriso irônico e soltou Naruto. Após recuperar sua liberdade, Naruto observou cautelosamente as árvores ao redor. Ryozuki, essa é a liberação de madeira que você aprendeu com Tenzo? Perguntou Jiraiya, surpreso. Ele sabia que a liberação de madeira de Tenzo não era nem de perto tão poderoso. Não exatamente. Aprendi uma versão bem mais fraca disso com o Capitão Tenzo. Quando eu uso, fica assim. Jiraiya disse, entendo. Essa era, portanto, a diferença entre a liberação de madeira original e a versão replicada artificialmente. Jiraiya sentiu repentinamente um forte desejo de trazer Tenzo para testemunhar a versão de Ryozuki da liberação de madeira. Comparado ao pequeno e fraco golpe de Tenzo, o golpe de Ryozuki estava em um nível completamente diferente. Tsunade explicou, este é o ninjutsu do meu avô. O estilo madeira de Tenzo é muito fraco, então se degrada quando ele o usa. Mas Ryozuki tem sangue Senju puro e despertou o estilo madeira naturalmente. É claro que seu poder é diferente. Tsunade olhou para as árvores imponentes com uma expressão nostálgica. Isso a fez lembrar de quando seu avô lhe ensinou essa técnica quando criança. Naquela época foi tão chocante quanto ou até mais. A versão de Senju Hashirama era ainda mais grandiosa em escala. Mas isso já era de se esperar. Ele era o deus dos ninjas e já dominava a liberação de madeira há anos quando a demonstrou. Entretanto, Ryozuki tinha acabado de despertar suas habilidades. Mesmo assim, o fato de ele conseguir executar o movimento nesse nível provou que sua versão de liberação de madeira era autêntica. Era exatamente como o de Senju Hashirama. O que Tsunade não percebeu foi que Ryozuki estava se contendo. Se ele liberasse todo o seu poder, com sua vitalidade atual comparável à de um sábio de nível intermediário, combinada com o aprimoramento da liberação de madeira, sua técnica não seria mais fraca que a de Senju Hashirama. Na verdade, se ele se empenhasse ao máximo, o alcance seria de 3 a 4 vezes maior. Mas isso não era necessário. Hoje, ele estava apenas demonstrando sua liberação de madeira para Tsunade e os outros. Ele não estava tentando brigar com ninguém. Então não importava se ele se conteve. Tsunade disse alegremente, Ryozuki, você é incrível. Tsunade abraçou Ryozuki repentinamente e empolgada. Enquanto ela o abraçava, Ryozuki se inclinou ligeiramente. Então, ele foi imediatamente envolvido em suavidade. Por um instante, ele mal conseguia respirar. Mas, isto é tão bom. Ryozuki sentiu-se tentado a ficar assim por mais um tempo. Infelizmente, Tsunade logo desistiu. Ele não podia simplesmente ficar ali parado e imóvel, podia? Isso seria desrespeitoso. E isso faria parecer um completo pervertido. Ryozuki sempre manteve uma imagem de dignidade e força em Konoha. Ele não podia deixar que as pessoas o interpretassem mal e pensassem que ele era um velho tarado. Esse título pertence a Jiraiya. Ryozuki, por outro lado, era diferente. Ele não era nada lascivo. Na verdade, ele nem gostava muito da companhia de mulheres. Porque ele tinha várias namoradas. Bem, sua explicação foi simples. Ele era simplesmente bondoso demais. Ele não era bom em rejeitar as pessoas e não suportava vê-las chorar por sua causa. No fim, ele se sacrificou para realizar os desejos deles. Sim, é isso mesmo. De volta ao escritório do Hokage. Onde você foi? Assim que entrou, Ryozuki viu os dois conselheiros Hokage esperando no escritório. Ao perceberem o retorno de Tsunade e dos outros, franziram a testa e perguntaram descontentes. Não é nada. Estávamos apenas no campo de treinamento número 2 assistindo ao estilo madeira do Ryozuki. Tsunade respondeu sem hesitar. Ela não tinha intenção alguma de esconder o fato de que Ryozuki possuía sangue Senju e havia despertado a liberação de madeira. Porque ela sabia que assim que a notícia se espalhasse, a reputação de Ryozuki voltaria a disparar. Essa era a maneira que Tsunade encontrou de promovê-lo. Ela estava abrindo caminho para que Ryozuki se tornasse o 6º Hokage. Afinal, ninguém entende melhor do que Tsunade o que significa a combinação do sangue Senju com o estilo madeira. Nesse ritmo, o prestígio de Ryozuki pode até mesmo superar o dela como 5º Hokage. Mas será que isso importava? Ela não é Sarutobi Hiruzen. Ela não teme que seus subordinados se tornem muito fortes ou muito famosos. Além disso, Ryozuki é descendente do clã Senju. Ele é a esperança para o renascimento do clã Senju. Tsunade queria que a reputação de Ryozuki crescesse ainda mais. Ela estava até disposta a deixá-lo se tornar o 5º Hokage. Se dependesse dela, Tsunade jamais teria aceitado o cargo de Hokage. O quê? Liberação de madeira? Omura e Koharu olharam para os 4 em choque. Como isso é possível? Ryozuki não é um civil?
Será que tem alguma relação com Orochimaru? Os dois conselheiros Hokage imediatamente se lembraram dos experimentos anteriores de Orochimaru com a liberação de madeira. Mas depois que Tsunade explicou, eles perceberam que estavam completamente enganados. Ryozuki despertou o poder da liberação de madeira por conta própria. A razão? Porque ele carrega o sangue puro do clã Senju. Ah, isto. Omura e Koharu trocaram olhares inquietos. Eles podiam ver choque e preocupação nos olhos um do outro. Eles ficaram chocados porque alguém havia despertado a liberação de madeira novamente. E desta vez não se tratava de uma imitação fraca como a de Tenzo. Eles estavam preocupados porque isso significava que a liberação de madeira havia realmente retornado. Com a linhagem pura Senju de Ryozuki, o clã Senju voltaria a ascender ao poder? Será que Konoha voltará a ser governada pelo clã Senju em breve? E quanto a eles? O que aconteceria com os conselheiros? O que aconteceria com suas famílias? O que aconteceria com o poder deles? Omura e Koharu não conseguiam evitar a ansiedade. Antes de hoje, eles não tinham nenhuma má vontade em relação a Ryozuki. Diferentemente de Danzou, eles não tentaram ativamente suprimir talentos em ascensão. Na verdade, eles gostavam de recrutar pessoas com fortes Kekkei Genkai. Mas agora que foi confirmado que Ryozuki era um verdadeiro Senju e provavelmente daria continuidade à linhagem do clã Senju, tudo mudou. Eles não conseguiam evitar a sensação de desconforto. Afinal, quanto esforço eles, juntamente com Sarutobi Hiruzen e Danzou, haviam investido para apagar a influência do clã Senju de Konoha. E agora, estavam dizendo a eles que o clã Senju estava prestes a retornar. Eles não conseguiam aceitar isso. Mas Tsunade e Ryozuki eram ambos lutadores de nível Kage. Com seus corpos envelhecidos, será que eles conseguiriam enfrentá-los? Sem falar que Jiraiya também estava lá. E Jiraiya sempre ficava do lado de Tsunade. Isso totalizou 3 ninjas de nível Kage. E Konoha só tinha 3 ninjas de nível Kage no momento. Ao perceberem isso, os dois conselheiros Hokage ficaram preocupados. E agora? Será que o renascimento do clã Senju já era imparável? Esses dois velhos ficam olhando descuidadamente para os lados. O que será que estão tramando? Ryozuki percebeu o comportamento estranho dos dois conselheiros Hokage. Bastou um instante de reflexão para ele perceber o que se passava na cabeça deles. Ei, será que eles estão preocupados que o retorno do Senju os tire do poder? Embora eu não me importe com nada disso, esses dois estão pensando demais nas coisas. Sinceramente, entre os antigos membros do Conselho de Konoha, Omura e Koharu eram de longe os mais fracos. Danzou ao menos tinha raiz, e o clã Shimura era forte. Mas e estes dois? Eles não tinham poder real na aldeia. Até mesmo seus guarda-costas pessoais eram, na melhor das hipóteses, medíocres. Apesar de terem acesso a recursos imensos, não conseguiram desenvolver nenhuma força real. Resumindo, eles eram inúteis. A questão da liberação de madeira pode esperar. Vamos discutir primeiro a sucessão de Tsunade como a quinta Hokage. Omura e Koharu trocaram olhares, concordando silenciosamente em adiar a questão. E se as coisas não saíssem como eles queriam? Eles teriam que encontrar outros métodos para lidar com isso. De uma forma ou de outra, eles não permitiriam que o clã Senju ressurgisse. Só de pensar nisso, eles estremeceram. Porque por mais gloriosos que os Senju tenham sido um dia, o medo que inspiravam era igualmente grande. Omura e Koharu trabalharam muito para construir suas próprias famílias em Konoha. E agora eles não queriam perder tudo isso. Na verdade, eles já haviam decidido que apoiariam totalmente Tsunade como a quinta Hokage. E ao fazer isso, eles usariam suas posições como conselheiros para extrair o máximo de poder e riqueza possível. Com Sarutobi Hiruzen e Danzou fora de cena, ninguém mais os impedia. Agora, Omura e Koharu finalmente tinham a chance de exercer influência real. E comparado a Sarutobi Hiruzen e Danzou, com certeza, eles seriam capazes de lidar com uma mera novata como Tsunade, certo? Sim. Eles a manipulariam, assim como Sarutobi havia manipulado Minato. Eles já tinham feito seus planos, mas estavam se esquecendo de uma coisa. Tsunade não era como Minato. Tsunade não era alguém que eles pudessem controlar. Ela tinha um temperamento explosivo e não tolerava os planos deles nem por um segundo. Portanto, se eles realmente pensavam que podiam lidar com ela, estavam redondamente enganados. Nos 2 dias seguintes, a notícia do retorno de Tsunade se espalhou por toda Konoha. Tsunade, uma das Sannin, a princesa do clã Senju. Histórias sobre seus feitos lendários começaram a circular novamente. Até mesmo os mais jovens que nunca tinham visto em ação conheciam essa lendária Sannin. Eles sabiam que Tsunade era a ninja médica mais forte do mundo. Eles sabiam que ela possuía habilidades médicas incomparáveis. Os ninjas mais velhos que já haviam recebido seus cuidados médicos comemoraram. Eles expressaram abertamente seu apoio a Tsunade. Em apenas 2 dias, a reputação de Tsunade disparou. E agora, se alguém ousasse se opor à sua posição como a quinta Hokage, seria silenciado pelo apoio esmagador do povo de Konoha. Mesmo que Danzou estivesse vivo, ele não teria conseguido impedir isso. E se nem mesmo Danzou conseguiu fazer nada, então, quem mais faria isso? Ninguém. Porque ninguém conseguia. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 225. Falhei novamente. Ryozuki suspirou, encarando a entrada de talento de nível ouro na interface de síntese. Ele balançou a cabeça negativamente e recusou. Ele havia passado os últimos 2 dias acumulando pontos de experiência, e agora todos haviam desaparecido. Recuso-me a acreditar que não consigo sintetizar uma entrada de talento de nível divino. Ryozuki não tinha pressa. Ele tinha tempo, mas algumas pessoas não. Terras do clã Uchiha. Sasuke ajoelhou-se diante dos túmulos de seus pais. Seus olhos brilhavam, e ele cerrava os punhos. Estou fraco, ainda tão fraco. Ele enxugou as lágrimas e expirou profundamente. Assim que se virou, seu corpo ficou tenso. Havia alguém atrás dele.
é você. Ele estava vestindo roupas diferentes, mas a máscara permanecia a mesma. Sasuke o reconheceu imediatamente. Era Uchiha Mema, o misterioso ninja que apareceu durante o plano de Orochimaru. Mema deu um sorriso irônico e disse, interrompi seu choro? O rosto de Sasuke escureceu. Caramba! Seu momento de maior vulnerabilidade foi presenciado por esse desgraçado. Sasuke respirou fundo e se obrigou a manter a calma. Ele perguntou, por que você está aqui? Só para você saber, não estou interessado nessa bobagem de repovoar o clã Uchiha. Os olhos de Mema se contraíram e ele caiu na gargalhada. Ele disse com um sorriso, você ainda se lembra disso? Sasuke lançou um olhar furioso para Mema. Claro que sim. Aquele dia e aquelas palavras ficaram gravados em sua mente. Mema acenou com a mão e disse, relaxe, não estou aqui para falar sobre isso. Sasuke exalou aliviado. Graças a Deus. A ideia de desperdiçar a vida com algo tão insignificante o repugnava. Ele só tinha um objetivo, vingança. Sem que ele percebesse, seus pensamentos se voltaram para Ryosuke. Aquele cara tem tantas namoradas, mas continua absurdamente forte. Sasuke cerrou os punhos. Como? Ryosuke era um verdadeiro gênio? Ele próprio não passava de uma fraude? Antes que pudesse refletir mais sobre o assunto, a voz de Mema o trouxe de volta à realidade. Eu conheci o Uchiha Itachi. O corpo de Sasuke ficou rígido e ele perguntou, o quê? Seu coração batia forte e seu sangue fervia de raiva. Onde? Mema disse calmamente, você já ouviu falar da Akatsuki? Sasuke balançou a cabeça. Ele mal havia saído da vila, então não fazia ideia do que era a Akatsuki. Mema sorriu de canto e disse, fui convidado para me juntar à Akatsuki e lá estava o Uchiha Itachi. Sasuke estreitou os olhos e disse, então você está na mesma organização que ele agora? Mema deu uma risadinha e disse, se eu quisesse te matar, você acha que conseguiria escapar? O rosto de Sasuke escureceu. Ele detestava admitir, mas Mema tinha razão. Mesmo que ele estivesse em Konoha agora, não teria a menor chance de sobreviver se Mema não quisesse. Ele perguntou, o que você quer? Mema disse bruscamente, quanto tempo você acha que levará para superar Itachi se ficar em Konoha? Ao ouvir isso, os punhos de Sasuke tremeram. Ele sabia a resposta para a pergunta de Mema. Nunca. Se ele ficar em Konoha, jamais alcançará o nível de Itachi. Ele perguntou com alguma esperança, você quer me ajudar? Mema deu um sorriso irônico e disse, não vou te ajudar a matá-lo. Afinal, essa é a sua batalha. Mas vejo potencial em você. Você despertou seu Sharingan ainda jovem e está disposto a tudo para ficar mais forte. A respiração de Sasuke acelerou enquanto ele processava as palavras de Mema. Era isso? Seria essa a sua chance? Mema continuou, eu vou te treinar, mas você terá que sair de Konoha. Sasuke respondeu imediatamente, eu farei isso. Mema estreitou os olhos e questionou, tem certeza? Sair de Konoha significa que você se tornará um ninja renegado. Talvez nunca mais veja Naruto. Talvez até tenha que lutar contra ele um dia. Naruto. Sasuke hesitou por um breve momento, mas então ele se lembrou das palavras de Naruto. Sasuke disse com firmeza, Naruto entenderá minha escolha. Mema deu uma risadinha, você está bem confiante disso. Mema se virou e disse, prepare-se, virei buscá-lo em breve. Ah, e se você encontrar Itachi na Akatsuki, não faça nenhuma besteira. Afinal, a diferença no nível de poder de Sasuke e Itachi está muito evidente neste momento. Se Sasuke fizer algo impulsivo, isso será problemático. Sasuke cerrou os dentes, mas assentiu com a cabeça. Ele não era mais o mesmo garoto imprudente de antes. Ele fará o que for preciso, mesmo que isso signifique deixar tudo para trás. Após dizer isso, Mema desapareceu na noite. 2 dias depois. Hoje a cerimônia para Tsunade suceder como a quinta Hokage estava sendo realizada na vila. Quase todos os ninjas estavam presentes no evento, e inúmeros aldeões se reuniram do lado de fora, gritando o nome de Tsunade. Alguns até exibiam faixas com os dizeres, Senju retorna, invencível. Koharu e Omura observaram aqueles estandartes e suas pálpebras tremeram. Ao verem a multidão, sua determinação se fortaleceu. O clã Senju jamais deve ressurgir. A ascensão de Tsunade ao cargo de Hokage já representava uma ameaça. E se Ryosuke conseguisse expandir sua influência e restaurar o clã Senju? Não podemos permitir que ele fique. Ambos chegaram à mesma conclusão. Mas como eles podem eliminá-lo? Um assassinato direto? Impossível. Eles não tinham essa força. Calúnia? Guerra de opinião pública? Tsunade não permitiria. Além disso, o Ryosuke não era como a Takisakumo, que havia sido esmagado por meras palavras. Então isso também não funcionaria. E então, os dois anciãos quebraram a cabeça e buscaram desesperadamente uma solução. Finalmente, uma ideia surgiu em suas cabeças. Eles poderiam usar outras pessoas para fazer o trabalho sujo por eles. Tsunade não está prestes a anunciar a identidade de Ryosuke como um Senju? Tsunade estava prestes a proclamar que Ryosuke havia despertado a liberação de Madeira e a fazê-lo parecer a reencarnação de seu avô. Eles poderiam ajudá-la. Eles não apenas espalharão seu nome em Konoha, mas também garantirão que ele chegue ao mundo inteiro. Quando as principais aldeias souberem da libertação de seu poder de madeira, ficarão de braços cruzados e permitirão que outro Senju Hashirama surja. Não, eles farão tudo ao seu alcance para matá-lo. E quando isso acontecer, Koharu e Omura não precisarão mover um dedo. Afinal, a liberação de madeira despertada de Ryosuke não é a mesma que a liberação de madeira de Senju Hashirama. Por mais talentoso que seja, não há como ele ter superado o primeiro Hokage. Se ele estiver apenas no nível Kage, não conseguirá sobreviver a uma caçada total das outras grandes aldeias escondidas. E, para garantir que seu plano seja bem-sucedido, eles podem até mesmo oferecer uma recompensa por sua cabeça. Ao longo dos anos, eles acumularam bastante dinheiro. Até, gastar apenas uma fração disso seria suficiente para atrair inúmeros assassinos. O dinheiro move os corações das pessoas.
Com uma recompensa suficientemente alta, até mesmo ninjas renegados virão atrás de Ryozuki. Eles imaginaram a cena de Ryozuki sendo caçado como um rato, forçado a se esconder, e riram baixinho. Ao lado, Jiraiya os observava com curiosidade. Omura e Koharu estavam sorrindo como crianças travessas. Que diabos aqueles dois velhotes estão pensando? Na plataforma elevada, Ryozuki ficou de lado, ouvindo o discurso de Tsunade. Que chato! Quando Tsunade terminou seu discurso, ele se preparou para partir. Mas então, Tsunade se virou para ele e fez um gesto para que ele se aproximasse. Caramba! Ryozuki sabia o que estava prestes a acontecer. Tsunade realmente precisava fazer isso hoje? Ela não se importava que ele roubasse a cena? Ryozuki suspirou, mas continuou caminhando. Tsunade pegou na mão dele e disse: acho que todos vocês conhecem a pessoa ao meu lado? A multidão irrompeu em aplausos. Um grande herói. Aquele que salvou Konoha. O ceifador de Konoha. A maioria das pessoas o considerava um herói, mas alguns gritavam seu título, ceifador de Konoha. Esse nome veio dos ninjas de Sunagakure. Sunagakure não negociou com Konoha a libertação de seus ninjas? Após a libertação dos ninjas de Sunagakure, a informação sobre o que havia acontecido no plano de colapso de Konoha se espalhou. Dentre inúmeras informações, Ryozuki foi a que mais chamou a atenção. Após a invasão fracassada, eles espalharam rumores sobre o misterioso jovem ninja de Konoha. Um ninja de nível Kage de 12 anos. Mestre na esgrima, no taijutsu e em uma técnica de assassinato do tipo sombra. Ryozuki não se importava muito que eles revelassem suas informações. Afinal, eles mal tinham arranhado a superfície de sua verdadeira força. Esgrima? Essa era sua maior fraqueza. Taijutsu? Ele era forte, mas ainda não havia revelado completamente seu verdadeiro poder em termos de taijutsu. Essa técnica de assassinato pelas sombras? É poderoso, mas repleto de vulnerabilidades exploráveis. Os rumores o divertiam. Outros pensavam que compreendiam o seu poder. Mas na realidade, eles não tinham a menor ideia de seu verdadeiro poder. Capítulo 226. Tsunade interrompeu a multidão e disse: Ryozuki também despertou o estilo madeira do meu avô. Ele é o sucessor do estilo madeira. Ele herdou a vontade do meu avô e a esperança para o futuro de Konoha. Tsunade havia cedido completamente os holofotes a Ryozuki. Hoje deveria ser a sua posse como Hokage. Mas no momento em que ela anunciou que Ryozuki possuía sangue Senju e havia despertado a liberação de madeira do primeiro Hokage, a atenção de todos se voltou para ele. Era como se a sua ascensão ao cargo de Hokage fosse apenas um detalhe. Mas Tsunade não se importou com isso. Pelo contrário, ficou encantada. Shizune disse: faz muito tempo que não vejo Tsunade-sama sorrir assim. Shizune segurava um pequeno porco nos braços e observava Tsunade com profunda emoção. Jiraiya, que estava ao lado dela, assentiu com a cabeça. Ele tentou se lembrar da última vez que vira Tsunade sorrir de forma tão livre e genuína. Há quantos anos isso acontece? Jiraiya coçou a cabeça, frustrado. Será que a memória dele estava piorando com a idade? O velho costumava dizer que isso ia acontecer. Enquanto Jiraiya estava perdido em pensamentos, a multidão irrompeu em um rugido ensurdecedor. Meu Deus! Ryozuki-sama despertou a liberação de madeira? Essa é a liberação de madeira. A técnica lendária que o primeiro Hokage usou para trazer a paz. Espere. É mesmo tão forte assim? Por que todos estão tão animados? Idiota. O que você sabe? Esta é a liberação de madeira do primeiro Hokage. Você sequer entende o peso dessas palavras? Vocês, jovens, não entendem. Eu vi o primeiro Hokage usar a liberação de madeira com meus próprios olhos no passado. Engraçado, não é? Os livros didáticos da Academia Ninja chamam o terceiro Hokage de o Hokage mais forte. Ah, Sil, não diga isso em voz alta. Lorde III também era ótimo. Esses livros didáticos provavelmente foram escritos por alguns grandes fãs de Lorde III. E, quem sabe, o anúncio de Tsunade causou um choque na multidão. Os ninjas mais velhos rapidamente instruíram aqueles que não estavam familiarizados com o poder da liberação de madeira. Ao perceberem a importância do assunto, o temor se espalhou entre as massas. Entretanto, os líderes dos clãs ficaram todos chocados. Se a linhagem Senju simbolizava prestígio e conexões, então a liberação de madeira representava força pura. Senju Hashirama encerrou a era Sengoku com sua liberação de madeira. E agora, um novo e jovem Senju o havia despertado. Será que Ryozuki se tornará a reencarnação de Senju Hashirama? Esse pensamento levou inúmeros homens à contemplação. Mas isso despertou a preocupação de um homem. Nara Shikaku franziu a testa. Ele não estava preocupado porque não gostava de Ryozuki. Ele estava apenas preocupado. O poder da liberação de madeira é inegável. Konoha pode ter tido outro usuário de liberação de madeira, mas era apenas uma imitação imperfeita. Se o ataque de madeira de Ryozuki realmente se igualasse ao de Senju Hashirama, então as coisas estavam prestes a ficar sérias. Preciso falar com Tsunade-sama depois disso. Se essa situação não for tratada com cuidado, poderá desencadear a quarta grande guerra ninja. Afinal, se ele estivesse na posição dos outros Kages, permitiria que Konoha criasse um segundo Senju Hashirama? De jeito nenhum. Então, se o feitiço de madeira de Ryozuki se provar realmente eficaz, as outras vilas certamente não ficarão de braços cruzados. Tentativas de assassinato. Ação militar direta. De qualquer forma, isso será um desastre para Konoha. À margem da multidão, um Anbu mascarado observava a cena. Tenzo encarou Ryozuki da plataforma elevada. Então, Ryozuki também consegue usar a liberação de madeira? Como o único sobrevivente do experimento de liberação de madeira de Orochimaru, ele sempre acreditou ser único. Embora seu estilo de liberação de madeira fosse fraco em comparação ao do primeiro Hokage, ele ainda era o único usuário conhecido dessa técnica no mundo. Até agora. Quão forte é a sua liberação de madeira? Tenzo não estava com ciúmes.
Pelo contrário, estava um pouco curioso. O ataque de liberação de madeira de Ryozuki era mais forte que o dele? Ou será que era mais fraco? Ryozuki, mostre a eles. Tsunade se virou para Ryozuki e disse. Ao ouvir isso, Ryozuki assentiu com a cabeça. 2 dias atrás, Tsunade havia lhe confiado um pergaminho com o registro da liberação de madeira de Senju Hashirama. Continha todo o arsenal de liberação de madeira de Senju Hashirama, incluindo seus golpes mais poderosos. E agora? Com a multidão assistindo, Ryozuki bateu palmas. Uma quantidade assustadora de chakra percorreu seu corpo. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Bum! Um enorme dragão de madeira irrompeu da terra, espiralando em direção ao céu. Ryozuki saltou para cima da cabeça da criatura, deixando-se levar pelos ares. O dragão de 100 metros de comprimento rugiu enquanto sobrevoava a vila. O povo de Konoha perdeu a cabeça. É liberação de madeira. Liberação de madeira de verdade. Essa é a técnica do Lorde Hashirama. Nunca pensei que veria isso em minha vida. Um dragão. É um dragão de verdade. E está voando. Ryozuki-sama é incrível. Quando Tsunade anunciou pela primeira vez que Ryozuki possuía o estilo de liberação de madeira, algumas pessoas duvidaram. Mas e agora? Ao ver Ryozuki cavalgando o dragão de madeira, todas as dúvidas desapareceram. Isso era coisa séria. Somente um verdadeiro Senju poderia dominar a liberação de madeira deste nível. Em meio à multidão, Yamato ficou chocado. A liberação de madeira dele está em um nível completamente diferente da minha. A versão de liberação de madeira de Ryozuki era inegavelmente superior à sua versão artificial. Até mesmo Yamato teve que aceitar esse fato. O dragão de madeira voou pelo céu mais algumas vezes antes de descer. Com um impacto estrondoso, mergulhou no solo e se transformou em uma árvore imponente de 100 metros. Sob sua enorme sombra, as pessoas irromperam em vivas. Eles gritaram o nome de Ryozuki. Os elogios esmagadores deixaram Ryozuki um pouco atônito. Felizmente, a agitação logo passou. Assim que os 2 conselheiros Hokage declararam oficialmente o fim da cerimônia de posse, a multidão se dispersou. Mas eles ainda estavam transbordando de entusiasmo. O que aconteceu hoje será assunto de conversa por muito tempo. Dentro do gabinete do Hokage, Tsunade tirou o chapéu de Hokage e o colocou sobre a mesa. Ao lado dela havia 2 mesas menores. Eram para seus assistentes. Dada a personalidade dela, não havia a menor possibilidade de ela lidar com toda a papelada sozinha. Então, ela já havia se planejado. 2 mesas extras. Mais 2 pessoas. Diferentemente de Sarutobi Hiruzen, ela não era do tipo que controlava tudo nos mínimos detalhes ou acumulava todo o poder. Sinceramente, apenas um dia como Hokage já era exaustivo. Ela já estava tentada a sair escondida para jogar um pouco. Mas aquele era o primeiro dia dela. Ela precisava ao menos fingir ser responsável, para manter as aparências. Shikaku, este assento agora é seu. Com um aceno casual, Tsunade designou uma mesa para Nara Shikaku. Nara Shikaku aceitou com um sorriso irônico. Ótimo. Parece que agora vou ter que fazer hora extra todos os dias. Será que minha esposa vai gostar disso? Como um homem casado com uma mulher rigorosa, sua posição hierárquica na casa já era inferior à do próprio filho. E se ele tivesse que trabalhar até tarde todas as noites, será que ele conseguiria sobreviver às broncas? No entanto, ordens eram ordens. Ele só conseguia pensar em uma maneira de explicar à esposa que aquilo era, na verdade, uma promoção. Tecnicamente, na verdade, foi uma promoção. Afinal, sua nova posição era no mesmo nível que a dos conselheiros do Hokage da administração anterior. Naquela época, os conselheiros de Sarutobi e Hiruzen se agarravam ao poder com unhas e dentes. Ninguém mais conseguia sequer chegar perto daqueles lugares. Mas agora, os tempos haviam mudado. Ryozuki, ainda temos mais uma vaga. Você quer ficar com ela? Tsunade se virou para Ryozuki e apontou para a última carteira vazia. De jeito nenhum. Sou muito jovem para ficar preso em um escritório. Ryozuki recusou imediatamente, usando sua idade como desculpa. Essa foi a desculpa perfeita. Uma que nunca falhou. Ótimo. E quanto a Jiraiya? Em seguida, Tsunade se virou para Jiraiya. Jiraiya balançou a cabeça tão rápido que tudo ficou borrado. Jiraiya disse, Tsunade, você sabe que estou treinando Naruto. Não tenho tempo para isso. Ele usou Naruto como desculpa para se esquivar da responsabilidade. Tsunade estalou a língua e disse, Tiki, você só tem medo do trabalho, é? Ela o desmascarou completamente. Mesmo assim, ela não forçou Jiraiya. Em vez disso, ela agarrou Shizune e a jogou na cadeira. Shizune, agora você é minha assistente. Tsunade colocou as mãos na cintura e anunciou como se fosse um decreto. O quê? Mas... Shizune queria recusar. Mas será que ela realmente poderia recusar? Claro que não. Ela apenas conseguiu acenar com a cabeça e esboçar um sorriso forçado. Muito bem, está resolvido. Agora vamos dar uma volta, Ryozuki. Tsunade estava satisfeita com sua própria inteligência. Ela estava prestes a arrastar Ryozuki para fora do escritório. Mas, Lorde Hokage, o senhor ainda tem trabalho inacabado. Nara Shikaku a deteve e lhe entregou um documento. Ele disse, você precisa revisar isso pessoalmente. Tsunade acenou com a mão em sinal de desdém e disse, resolva isso você mesma. Shikaku suspirou. Esta requer sua aprovação, Lorde Hokage. Tsunade suspirou. Tudo bem, o que foi? Ela arrancou o documento das mãos, finalmente cedendo. Shikaku respondeu, são os resultados do exame Chunin. Vocês precisam decidir quem avança para se tornar um Chunin. Tsunade disse, isso? Deixe-me ver. Ela sentou-se novamente folheando o arquivo. Enquanto isso, bem, eu já vou indo. Jiraiya viu sua chance e fugiu. Tsunade ergueu os olhos, zombou, mas o deixou ir. Após alguns instantes, ela pousou o arquivo. Certo. Então, Shikamaru é seu filho, certo? Ela olhou para Shikaku e perguntou. Shikaku respondeu, sim. Tsunade disse, ele é bom.
ele será promovido a Chunin. Shikaku assentiu em aprovação. Tsunade prosseguiu. Quanto aos outros, decidirei mais tarde. Então, uma ideia lhe ocorreu. Aí, Ryozuki, você está sendo promovido a Jounin de Elite. Ela se virou para Ryozuki e disse. Ryozuki conversava casualmente com Shizune. Ao ouvir o anúncio repentino, ele fez uma pausa. Você não precisa mais ficar na Anbu, a menos que queira ser o comandante da Anbu? Tsunade ergueu uma sobrancelha. Ficou claro que se Ryozuki dissesse sim, ela lhe entregaria o cargo imediatamente. Não, isso parece muito trabalho. Não quero gerenciar pessoas. Ryozuki balançou a cabeça. Se ele nem sequer queria ser Hokage, por que se importaria em concorrer ao cargo de comandante da Anbu? Tsunade disse, justo, mas agora você é um Jounin de Elite, então precisa de um emprego. Tsunade folheou outro documento. Então, os olhos dela brilharam. Ah, perfeito. O novo time 10 ainda não tem um líder Jounin. Ela sorriu. Que tal você aceitar o emprego? Líder Jounin do time 10? Ryozuki considerou a possibilidade. Não era uma má ideia. E os instrutores Jounin não trabalhavam tecnicamente 24 horas por dia, 7 dias por semana? Isso não significa que ele também receberia pagamento 24 horas por dia, 7 dias por semana? Ele não precisava realmente de dinheiro, mas mesmo assim, por que ele recusaria dinheiro fácil? Graças à sua habilidade especial, isso representava uma enorme vantagem. Além disso, sua namorada Ino estava na equipe 10. Tudo bem, eu farei isso. Ele assentiu com a cabeça. Capítulo 227. Ryozuki disse, se for apenas para me tornar um mentor Jounin, eu posso fazer isso. Ao ouvir isso, Tsunade escreveu o nome de Ryozuki na coluna dos Jounin Mentores, atrás do time 10. Por falar em nome, Tsunade já havia perguntado a Ryozuki se ele deveria mudar seu sobrenome para Senju, mas Ryozuki achou que era desnecessário. Tsunade não se importou muito com isso. Ela apenas pensou que Ryozuki talvez quisesse mudar seu sobrenome para Senju, então perguntou. Como Ryozuki não quis, não havia necessidade de mudar. Após confirmar que Ryozuki seria principalmente o mentor da equipe 10 no futuro, Tsunade usou uma desculpa para convidá-lo a acompanhá-la em um passeio pela vila. Então, ela o arrastou para longe do escritório do Hokage. Nara, Shikaku e Shizune se entreolharam, depois olharam para a pilha de documentos sobre a mesa e ambos sorriram ironicamente. Com o Hokage assim, eles só podem aceitar seu destino. Ryozuki passeava pela vila com Tsunade. Durante o passeio, Tsunade quis visitar a casa de jogos algumas vezes, mas ela era agora a Hokage, e era seu primeiro dia no cargo, então ela se conteve. Ryozuki percebeu o dilema de Tsunade e a levou para encontrar Anko e Yugao, que por acaso não tinham nada para fazer hoje. Os quatro se reuniram e jogaram Mahjong no antigo terreno do clã Senju. Não existia Mahjong neste mundo, mas Ryozuki usou a liberação de madeira para criá-lo. Ele se perguntou se Senju Hashirama ficaria feliz ao saber que Ryozuki estava usando a liberação de madeira para criar o Mahjong. Talvez ele queira aprender por si mesmo? Ryozuki primeiro explicou as regras para Tsunade e os outros. Ele também disse que o perdedor terá que colar um bilhete no rosto para tornar as coisas mais interessantes. Então, os quatro começaram a tocar. Inicialmente, como não estavam familiarizados com as regras, os três cometiam erros constantemente. Ou jogaram as cartas erradas, interpretaram mal as mãos ou calcularam mal as suas jogadas. No entanto, após algumas rodadas, suas habilidades melhoraram. Aos poucos, Tsunade e os outros encontraram seu ritmo e melhoraram. Mas Tsunade continuava perdendo. Assim, cada vez mais bilhetes foram colados em seu rosto. Tsunade ficou tão frustrada que quase esmagou as cartas. Felizmente, essas cartas foram criadas por Ryozuki com a liberação de madeira e foram imbuídas com a vitalidade da liberação de Yang, tornando-as incrivelmente resistentes. Se tivessem sido fabricados pela Yamato com liberação de madeira, já teriam sido destruídos há muito tempo. Tsunade revelou um conjunto de peças, e descobriu-se que Ryozuki estava esperando justamente por aquele conjunto para completar sua mão. Não só isso, como também tirou a peça vencedora logo em seguida. Tsunade perdeu de novo. Mais anotações cobriram seu rosto e agora ela estava quase irreconhecível. Talvez Tsunade-sama devesse colocá-los em outro lugar? Percebendo que não havia mais espaço no rosto de Tsunade, Yugao sugeriu, pensativo. Tsunade disse, Yugao, você é o melhor. Tsunade deu um tapinha no ombro de Yugao com um sorriso, e em seguida lançou um olhar fulminante para Ryozuki. Ryozuki disse impotente, irmã Tsunade, não é minha culpa. Eu não queria te atacar. Você apenas fez a jogada errada. Ryozuki parecia inocente, como se não tivesse escolha. Não me ataque da próxima vez. Tsunade bufou. Em seguida, ela arrancou a maior parte dos bilhetes do rosto e começou a colá-los em outros lugares. Ryozuki observava sem conseguir desviar o olhar dela. Anko disse, irritada, seus olhos estão prestes a saltar das órbitas. Então ela o chutou por baixo da mesa. O que ele estava olhando fixamente? Anko franziu o nariz com raiva e ficou até meio fofa. Ryozuki deu um sorriso irônico e desviou o olhar de forma desajeitada. Ele inventou uma desculpa. Eu só estava verificando se a irmã Tsunade ainda tinha espaço para mais anotações. Talvez no braço dela? Tsunade disse, tanto faz. E eu não vou perder da próxima vez. Tsunade não se importou com o olhar de Ryozuki. Para ela, ele era apenas um júnior, praticamente um irmão. Qual o problema de ser encarado pela família? Irmã Tsunade, confiança é ótimo, mas... Ryozuki estava falando, mas ao ver o olhar feroz de Tsunade, calou-se. É melhor ele falar menos, ou pode levar um soco. Continue. Yugao sorriu. Entre os quatro, Ryozuki foi o que menos perdeu, tendo ficado apenas com 2 marcas no rosto. Yugao tinha 5. Anko e Tsunade foram as que mais perderam. O rosto de Anko estava quase todo coberto de anotações, e Tsunade teve que começar a colar anotações em outro lugar. Esses dois tiveram muito azar. O jogo de Mahjong durou da manhã à noite.
Eles até pediram almoço para entregar no meio do caminho. Ryozuki disse, muito bem, vamos parar por aqui por hoje. Se quiserem jogar de novo, combinamos da próxima vez. Ryozuki revelou sua mão final vencedora e conquistou mais uma vitória. Anko disse, chega de brincar. As notas de Anko flutuavam enquanto ela se movia. Seus braços, pernas, todo o seu corpo estava coberto de notas. Tsunade não se saiu muito melhor, e talvez até pior do que Anko. Apenas Ryozuki e Yugao tiveram relativamente poucas anotações. Ryozuki tinha 6. Yugao tinha cerca de uma dúzia. Mas, Anko e Tsunade tinham mais de 100 anotações cada uma, e era quase como se estivessem soterradas sob uma pilha de papéis. Hoje eu só dei azar. Da próxima vez com certeza vou ganhar. Tsunade declarou teimosamente enquanto arrancava as notas. Como ela e Anko tinham ficado sem espaço, elas tiraram as camadas de roupa de cima e arregaçaram as mangas para ter espaço para mais anotações. Irmã Tsunade, deixe-me ajudar. Ryozuki ofereceu-se com um sorriso, enquanto Yugao ajudava Anko a remover suas anotações. Por sorte, os bilhetes não eram muito pegajosos e não doeram ao serem removidos. Ao lado de Tsunade, Ryozuki removeu as amarras de seus braços e pernas. Então, ele tentou alcançar as tatuagens no corpo dela, mas Tsunade deu um tapa na mão dele. Tsunade disse, pirralho, tentando se aproveitar de mim? Tsunade lançou-lhe um olhar irritado. Ele acha que ela não consegue ver? Essa criança não é nada inocente. Ryozuki explicou com um sorriso, de jeito nenhum, eu só quero te ajudar, irmã Tsunade. Não havia nenhum sinal de constrangimento em seu rosto. Que descaramento. Tsunade revirou os olhos, deu um tapinha na barriga e disse, vamos, estou morrendo de fome. Perdi a maior parte do meu tempo hoje, então vou te pagar o jantar. Sim, tanto Anko quanto Yugao bateram palmas alegremente. Uma refeição gratuita e por conta do Okage. Esse tipo de coisa boa não acontece todo dia. Tsunade gritou, vamos ao Ishiraku Ramen. Anko e Yugao. Que diabos? Ishiraku Ramen? Não é que eles não gostem de ramen. Pelo contrário, eles próprios costumam ir ao Ishiraku Ramen. Mas hoje, Tsunade estava cuidando deles. E ela escolheu Ishiraku Ramen? Eles esperavam um grande banquete de churrasco. Esqueça isso, deixe que eu cuido de você. Ryozuki disse, hoje é o primeiro dia da irmã Tsunade no cargo, então vamos comemorar como se deve. Ele sabia que Tsunade não tinha dinheiro. Na verdade, seu patrimônio era negativo. Ela devia dezenas de milhões, talvez até centenas de milhões de ryu. Essa pequena despesa não significava nada para Ryozuki. Mas para Tsunade, que já estava sem dinheiro, até mesmo levá-las para comer ramen no Ishiraku significaria pedir dinheiro emprestado a Shizune. Churrasco? Ela não tinha dinheiro para isso. Ai, que vergonha! Ao ouvir que Ryozuki iria tratá-los, Tsunade riu e passou o braço em volta do pescoço dele. Ryozuki, você é muito legal. Tsunade lançou um olhar de aprovação para Ryozuki. Ryozuki ficou perplexo por um momento, então os 4 saíram do complexo Senju e seguiram em direção à rua gastronômica de Konoha. Mas, enquanto Ryozuki observava o pequeno complexo Senju atrás dele, não pôde deixar de se maravilhar com a capacidade do Conselho de Konoha, Sarutobi e Hiruzen, Danzou, Omura e Koharu, de dividir os recursos novamente. Antigamente, o clã Senju possuía o maior complexo em Konoha. Era também o mais próximo do centro da vila, verdadeiramente o coração de Konoha. E agora? As terras do clã tinham sido empurradas para os arredores da aldeia, e seu tamanho era de pouco mais de 1% do que costumava ser. Restavam apenas 4 ou 5 pequenas casas, além de um pequeno trecho de floresta na periferia da vila. É isso? Como isso poderia representar o clã Senju? Mas agora que Tsunade era Hokage, isso naturalmente mudaria. Chegou a hora de aqueles que haviam se apropriado dos bens do Senju devolverem o que haviam roubado. Será que eles ousariam recusar? Seus apoiadores haviam desaparecido. Quem lhes daria a coragem de dizer não? Tarde da noite. Ryozuki estava deitado em sua cama segurando Anko, que já estava dormindo, em seus braços. De repente, seus olhos se abriram de repente e ele olhou em uma determinada direção. Você está aí, pensou ele. Neste exato momento, fora da aldeia, 2 figuras sombrias pousaram em um penhasco. De lá, elas podiam ver toda Konoha. A propósito, senpai, por que estamos aqui em Konoha? Tobi perguntou curioso enquanto cutucava a orelha. Mema respondeu categoricamente, para levar alguém embora. Tobi perguntou, você quer dizer o Jinchuriki da 9 caudas? Mas o líder ainda não nos ordenou a começar a coletar bestas com cauda. Não estamos muito cedo? Mema disse indiferentemente, não é o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. É o Shira Sasuke. Inicialmente, ele planejava vir sozinho, mas Tobi insistiu em ir junto, dizendo que eram companheiros de equipe e deveriam agir em conjunto. Mema disse sem demonstrar emoção, pode haver uma luta mais tarde. Se você não quiser morrer, fique o mais longe possível. Tobi disse animadamente, você vai invadir Konoha sozinho? Oh meu Deus! Senpai, você é incrível. Tobi olhou para ele como se fosse um ídolo, mas Mema sentiu apenas nojo. Mema disse friamente, chega de bobagens. Continue assim e não se exponha até que o encontremos. Então ele desapareceu do penhasco num instante. Senpai, espere por mim. Tobi correu atrás dele, em um apartamento. As luzes estavam apagadas e Naruto estava deitado na cama, se revirando na cama. Que estranho. Por que me sinto tão inquieto? Naruto sentou-se confuso e decidiu pegar um copo d'água. Neste exato momento, toque, toque, toque. Alguém bateu na janela dele. Naruto se virou para olhar e ficou chocado ao ver Sasuke parado do lado de fora. Sasuke? O que você está fazendo aqui? Naruto exclamou e abriu a janela para ele. Naruto, eu vim me despedir. Sasuke entrou e falou. Naruto perguntou, um tanto confuso. Aonde você vai? Naruto não entendeu o que Sasuke estava dizendo.
Sasuke disse, estou deixando Konoha. E talvez eu não volte por um longo tempo. Sasuke olhou para Naruto e sentiu uma pontada de relutância. Ele se lembrou do tempo que passaram na academia. Naquela época Naruto era o palhaço da turma, sempre fazendo pegadinhas bobas para chamar a atenção. Mas Sasuke o observava desde aqueles dias. Naruto não era como os outros alunos. Apesar de sua natureza barulhenta e desajeitada, Sasuke percebeu que eles eram parecidos em muitos aspectos. Ambos não tinham pais. Ambos eram párias na aldeia. Mas um era o melhor aluno da turma, enquanto o outro era o último colocado. Parecia que eles eram de dois mundos completamente diferentes. Capítulo 228. Mais tarde, Naruto parou de fazer aquelas brincadeiras infantis e dedicou mais tempo ao treinamento. Então sua força melhorou rapidamente. Embora continuasse com o pior desempenho acadêmico, Sasuke conseguia sentir claramente o crescimento de Naruto cada vez que eles treinavam juntos na aula. Finalmente, um dia Sasuke perdeu para ele. Sasuke ainda se lembra vividamente daquele momento. Sasuke, finalmente te alcancei. Eu fui descuidado. Da próxima vez, não perderei. A conversa deles parecia ter acontecido ontem mesmo. Com relutância nos olhos, Sasuke abraçou Naruto de repente. Naruto, O que aconteceu com o Sasuke hoje? Naruto estava completamente confuso. Naruto de repente percebeu e disse, espere. Sasuke, você disse que vai embora de Konoha? Para onde você vai? Naruto agarrou o braço de Sasuke e olhou para ele seriamente. Naruto, você se lembra do Uchiha que encontramos da última vez? Em vez de responder, Sasuke fez uma pergunta. Naruto pensou por um momento e assentiu com a cabeça. Ele disse, sim, ele não era um dos seus clãs? Naruto ficou com uma forte impressão daquele Uchiha. Ele era o cara que o havia derrotado mesmo em sua forma de 3 caudas e que até mesmo superou Gaara em poder. O ninja formidável. Sasuke explicou. Há alguns dias tornei-me seu aluno. Agora, estou indo com ele para treinar. Naruto perguntou. Você está treinando com ele? Mas por que você não pode ficar na aldeia? Sasuke balançou a cabeça. Ao ver o olhar relutante de Naruto, sentiu como se seu coração estivesse sendo apertado. Sasuke disse, Naruto, você tem Jiraiya para te ensinar. Mas eu não posso aprender mais nada com Kakashi. Se eu quiser ficar mais forte e derrotar Itachi, preciso deixar Konoha. Talvez a aldeia me veja como um traidor. Mas Naruto, você me entende, não é? Mesmo que o mundo inteiro me entenda mal, contanto que você me entenda, isso já me basta. Naruto gritou. O quê? Sasuke, você vai se tornar um ninja renegado? Sasuke, ele sequer ouviu o que eu acabei de dizer? Será que estou desperdiçando minhas emoções à toa? Sasuke sentiu-se completamente frustrado. Era como tentar raciocinar com uma pedra. Naruto disse ansiosamente não. Sasuke, você não pode ser um ninja renegado. A aldeia vai te caçar. Durante o tempo que passou com Jiraiya, ele aprendeu mais do que apenas a técnica de invocação. Ele também havia aprendido sobre a realidade de ser um ninja renegado. Então, Naruto sabia que se Sasuke desertasse, a vila jamais o deixaria ir embora. Sasuke cerrou os punhos e disse com uma voz fria e resoluta, Naruto, não me importo se a vila me caçar. A única coisa que importa é ficar mais forte. Forte o suficiente para vingar meu clã. Ao ver a determinação de Sasuke, Naruto abriu a boca, mas não soube como responder. Logicamente ele deveria deter Sasuke e convencê-lo a ficar. Mas emocionalmente, ao ver Sasuke com tanta dor, Naruto não conseguiu se obrigar a fazê-lo ficar. Afinal, Sasuke tinha razão. Se ele permanecesse na vila, seu crescimento seria limitado. Talvez seguir o clã Uchiha fosse a melhor opção para ele? Naruto disse de repente, espere. Sasuke, por que não vai falar com Ryosuke? Ele é forte. Com certeza ele pode te ajudar. Naruto de repente pensou em Ryosuke. Se alguém podia ajudar Sasuke, era ele. Sasuke balançou a cabeça e disse, não, ele não pode. Ryosuke é poderoso por causa de sua linhagem Senju. Ele despertou o poder da liberação de madeira porque sua linhagem é pura. Mas eu sou um Uchiha. Você realmente acha que um Senju pode guiar um Uchiha? Só meu mestre, alguém do meu próprio clã, pode me ajudar. Naruto ficou em silêncio porque Sasuke tinha razão. Então você realmente precisa ir? Naruto apertou a mão de Sasuke com força, não querendo que ele fosse embora. Sasuke disse firmemente, Naruto, eu tenho que ir. Você entende, não é? Ele também estava relutante. Mas em prol de seu objetivo, precisava trilhar esse caminho. Sasuke, eu entendo. A voz de Naruto falhou e lágrimas brotaram em seus olhos. Ao ver Naruto assim, Sasuke sentiu uma dor aguda no peito. Inconscientemente seu Sharingan se ativou e nem mesmo Sasuke percebeu. Naruto, irei te ver quando puder. Continue treinando ou você nunca vai me alcançar. Sasuke cerrou os lábios, contendo as lágrimas. Mas sua voz estava embargada, assim como a de Naruto. Cala a boca, Sasuke. Eu não vou ficar para trás. É melhor você se esforçar também, ou da próxima vez eu te derroto. Naruto soluçava, com o rosto coberto de lágrimas e ranho. Estou indo embora. Sasuke virou as costas, não querendo que Naruto visse suas lágrimas. Mas no instante em que se virou, as lágrimas jorraram incontrolavelmente. Sem querer se demorar, Sasuke saltou pela janela e desapareceu na noite com a técnica de cintilação corporal. Sasuke! Naruto correu até a janela, gritando desesperadamente. Mas, na escuridão da noite, a pessoa por quem ele tanto sentia falta já havia partido. Sasuke! Em um quarto decorado em tons de rosa, Sakura acordou de um pesadelo. Ela acabará de sonhar que Sasuke tinha deixado a vila, deixado todos, deixado ela. O sonho foi tão real que ao acordar, ela instintivamente abriu a janela e olhou para fora, preocupada. Por quê? Por que eu sonharia com algo assim? Sakura sussurrou para si mesma. Enquanto isso, Sasuke correu em direção ao ponto de encontro fora da vila. Enquanto corria, as lembranças de Naruto inundaram sua mente, cada momento que eles compartilharam.
Será que eles se reencontrariam como amigos? Ou como inimigos? Ao pensar nisso, seu peito apertou dolorosamente. Sem perceber, seu Sharingan girou descontroladamente. Um novo Tomoe se formou em seu olho esquerdo. Seu Sharingan evoluiu de 2 Tomoes para 3 Tomoes. Em seu olho direito, o terceiro Tomoe estava prestes a se formar. Mas antes que pudesse se consolidar completamente, as emoções de Sasuke se acalmaram. O Tomoe incompleto desapareceu à medida que seu Sharingan diminuiu a rotação. Ainda assim, o grau de pupila dele havia aumentado significativamente. E na próxima vez que suas emoções forem despertadas, seu olho direito evoluirá completamente para 3 Tomoes. Sasuke permaneceu alheio à mudança em seus olhos. Ao chegar ao local do encontro, ele olhou em volta. Não havia ninguém ali. Uma estranha sensação de inquietação instalou-se em seu peito. Nesse exato momento, parece que você já se despediu. Uma voz quebrou o silêncio. Sasuke se virou e viu Mema parado atrás dele. Ele estava acompanhado por uma figura que vestia o mesmo sobretudo e uma máscara espiral. Tobi disse: "Ah, então este é o Uchiha Sasuke? Mas o que há de errado com os olhos dele? Um tem 3 Tomoes, mas o outro só tem 2. O homem mascarado Tobi observava Sasuke com curiosidade. Um Sharingan com Tomoe incompatíveis? Ele nunca tinha visto nem ouvido falar de algo assim antes. Só por isso, Sasuke já era uma anomalia entre os Uchiha. 3 Tomoes? Sasuke ignorou o tom estranho de Tobi e se concentrou em suas palavras. Mema-sensei, meus olhos? Ele se virou para Mema em busca de confirmação. Mema sentiu levemente com a cabeça e disse: sim, seu olho esquerdo evoluiu para 3 Tomoes e seu olho direito está quase lá. Será que evoluiu mesmo? Sasuke estava radiante. Porque para o clã Uchiha, uma vez que o Sharingan atingisse o estágio de 3 Tomoes, era apenas uma questão de prática até que eles alcançassem o nível de um Jounin de elite. Isso significava que ele já estava na metade do caminho. Se o olho direito dele também evoluir, ele não teria em breve a força de um Jounin de elite? Ótimo! O próximo passo é o Mangekyou. Sasuke cerrou os punhos. A tristeza pela separação de Naruto diminuiu um pouco. Foi por isso que ele abandonou Konoha, mesmo que isso significasse ser rotulado como um ninja renegado. E agora ele tinha acabado de dar o primeiro passo, e seus olhos já haviam evoluído. O que isso significava? Isso significava que ele havia feito a escolha certa. Professor, vamos, insistiu Sasuke. Ele estava ansioso para começar seu treinamento. Mas Mema balançou levemente a cabeça e disse, sem pressa: você não quer se despedir do seu outro professor? Sasuke perguntou confuso. Outro professor? Kakashi. Sasuke teve um mau pressentimento. Ele se virou bruscamente para o outro lado. Como esperado, num telhado próximo, várias figuras permaneciam de pé contra a luz do luar. Seus rostos estavam ocultos, mas Sasuke reconheceu imediatamente um deles. Que cabelo! Só podia ser o Kakashi. Svi, Svi, Svi. As figuras saltaram, aterrissando à frente deles. Kakashi disse calmamente: Sasuke, por que você está aqui no meio da noite em vez de dormir? Mas ele lançou um olhar penetrante para Sasuke. Ele já vinha percebendo a instabilidade de Sasuke há algum tempo. Ele esperava que Naruto pudesse conversar com ele depois de retornar. Dada a ligação entre eles, Naruto poderia ter conseguido trazer Sasuke de volta. Mas parece que as coisas não saíram como planejado. Nem mesmo Naruto conseguiu impedi-lo. O olhar de Kakashi se voltou para as duas figuras ao lado de Sasuke. Eles usavam a mesma capa que Itachi. Esse deveria ser o uniforme de alguma organização. Sasuke planejava se juntar a eles? A expressão de Kakashi escureceu. Sasuke sabia que agora não havia mais nenhuma chance de sair de Konoha sem fazer barulho, mas a decisão dele já estava tomada e não ia mudar. Sasuke declarou: Kakashi, a vila não pode mais me ajudar a ficar mais forte. É por isso que estou indo embora com meu mestre. Professor? Os olhos de Kakashi se voltaram para as duas figuras. Por algum motivo, o homem mascarado lhe transmitia uma sensação estranhamente familiar, como um velho amigo que ele não via há anos. Sim, ele é meu novo professor, afirmou Sasuke. Kakashi franziu a testa. Não era que ele se importasse que Sasuke encontrasse outro professor, mas esses dois claramente não eram de Konoha. E dada a ligação deles com Itachi, provavelmente eram ninjas renegados. Será que Sasuke estava mesmo escolhendo um rebelde como mentor? Isso era perigoso. Kakashi disse seriamente: Sasuke, você tem certeza disso? Você percebe que isso significa trair a aldeia, não é? Ele queria dar a Sasuke uma última chance de reconsiderar, porque Sasuke ainda era seu aluno. Ele até o havia ensinado Chidori. Kakashi realmente se importava com ele. Mas Sasuke não tinha intenção de voltar atrás. Ele estava decidido. Kakashi, saia da frente. O olhar de Sasuke tornou-se frio. Em Konoha, além de Naruto, a única pessoa com quem ele tinha um relacionamento decente era Ryosuke. E quanto ao resto? Até mesmo Kakashi, o homem que lhe ensinara ninjutsu, não passava de um rosto familiar. Se Naruto tivesse se colocado em seu caminho, Sasuke poderia ter hesitado. Mas e o Kakashi? Nem pensar. Kakashi simplesmente não dava tanta importância a isso. Capítulo 229. Kakashi, esquece. Parece que Sasuke já se decidiu. Você não vai conseguir convencê-lo. Yamato deu um tapinha no ombro de Kakashi enquanto falava. Sasuke, Kakashi ficará muito triste se você trair a vila. Gai franziu a testa, olhando para Sasuke com clara desaprovação. Esta noite, os três deveriam estar comemorando. Afinal, o novo Hokage acabará de assumir o cargo e a vila estava entrando em uma nova era. Para Jounin de elite como eles, isso significou mudanças significativas em suas vidas. Mas assim que saíram do restaurante de churrasco Yakiniku, Kakashi percebeu Sasuke correndo pela noite. Então, Kakashi levou Yamato e Gai consigo para segui-lo, pois estava curioso. E agora aqui estavam eles.
Muito bem, agora que as despedidas terminaram, vamos embora. A voz de Mema era calma e impassível enquanto ele falava com Sasuke. Sasuke assentiu com a cabeça e se virou para sair. Parar. Kakashi, Gai e Yamato se posicionaram para bloquear o caminho deles. Como Jounin de elite da vila, não podemos simplesmente deixar você levar o Sasuke. Kakashi ergueu a mão e afastou a bandana da testa, revelando seu Sharingan. Atrás de Mema, Tobi observou Kakashi, e o único olho visível deste escureceu ligeiramente. Ao ver Kakashi revelar o Sharingan, o mesmo olho que ele lhe dera de presente, Obito sentiu uma pontada aguda no coração. Uma lembrança do passado ressurgiu. Kakashi, eu ainda não te dei um presente para comemorar sua promoção a Jounin, não é? Este olho, eu o darei a você como um presente. Você deve usá-lo para sobreviver e proteger Rin. As palavras ecoaram em sua mente. Mas Rin morreu pelas mãos de Kakashi. Kakashi, você me decepcionou. Você me decepcionou demais. O olhar de Obito ardia de ódio. Neste exato momento, Tobi, leve o Sasuke e vá primeiro. Vou manter esses ninjas de Konoha entretidos por um tempo. A voz indiferente de Mema despertou Obito de seus pensamentos. Ah, você nem vai me pedir ajuda, senpai? Tobi provocou, mas logo deu de ombros. Bem, acho que você tem razão. Só existem alguns ninjas de Konoha. Com a sua força você poderia esmagá-los com uma só mão. Dito isso, ele agarrou o ombro de Sasuke e desapareceu instantaneamente. As duas figuras correram em direção aos arredores da aldeia. Parar. Kakashi e os outros avançaram rapidamente para interceptá-los. Mas de repente, voxax! Uma rajada de vento cortou o ar à frente deles, quase os partindo ao meio. Bum! Ao longe, uma enorme fenda rasgou a floresta, abrindo uma brecha no solo. Kakashi e os outros se voltaram para Mema, e suas expressões se tornaram graves. Kakashi perguntou, quem é você? Por que está levando Sasuke? Qual é o seu objetivo? Mema perguntou, você nem sabe quem eu sou? Mema elevou-se no ar, erguido por uma massa rodopiante de areia sob seus pés. Ele os encarou com um olhar frio. Meu nome é Uchiha Mema. Uma estranha luz vermelha brilhou em seus olhos encarando-os. Uchiha Mema? Então é você. A figura misteriosa dos exames Chunin. Kakashi estreitou os olhos. Ele já tinha ouvido falar de Uchiha Mema. Este era o homem que havia rompido a formação das 4 chamas violetas, ferido o terceiro Hokage com Genjutsu e massacrado uma dúzia de Anbu. Ele também apareceu durante a luta entre Naruto e Gaara, derrotando sozinho tanto Shukaku de uma cauda em sua forma completa quanto Naruto em sua forma de 3 caudas. Sua força era aterradora. Uma potência de nível Kage. Contra um oponente assim, até mesmo eles, 3 Chunin de elite sentiram a pressão. Mas eram 3 contra 1. Eles ainda tinham uma chance. Mema zombou. Ah é? Parece que você tem bastante confiança nas suas habilidades. Kakashi gritou, Gai e Yamato, trabalhem comigo. Gai estalou os nós dos dedos e assentiu com a cabeça. Num instante, Yamato usou a liberação de madeira, enquanto Gai avançou, ambos lançando um ataque coordenado. Patético. Mema deu um sorriso irônico. No segundo seguinte, bum! O Konoha Reppu de Gai repentinamente desviou em direção a Yamato. Yamato reagiu tentando prender Gai com a liberação de madeira, enterro eterno da ligação da árvore. Vocês dois? Os olhos de Kakashi se arregalaram. O plano era simples. Yamato e Gai manteriam Mema ocupado, enquanto ele usaria o Haikiri para desferir um golpe fatal. Mas antes mesmo de se aproximarem, ambos foram pegos em seu Genjutsu. Acordar. Kakashi avançou rapidamente, mas... Clang! Uma kunai afiada o interceptou, abrindo um corte superficial em sua bochecha. Mema parou casualmente diante dele e estalou os dedos. Voxax! Uma chuva de kunais foi disparada em direção a Kakashi, forçando-o a recuar. Liberação de madeira? Ha! Que vergonha para Senju Hashirama. Mema zombou das habilidades de Yamato. Caramba! Kakashi cerrou os dentes, mas estava imobilizado, sem poder fazer nada. Mema zombou. Você é um lixo, nem metade do que eu sou. Neste exato momento. Força monstruosa. Liberação de fogo, bala de chamas. Voxax! Uma barreira de areia surgiu atrás de Mema, bloqueando os ataques. O soco de Tsunade estilhaçou a parede de areia. A bola de fogo de Jiraiya explodiu, e as chamas caíram como uma chuva de meteoros. Técnica da juba do leão selvagem. Longos cabelos brancos chicotearam o ar, cortando a kunai em pleno voo. Voxax! Jiraiya pousou ao lado de Kakashi. Ele perguntou, Kakashi, você está bem? Kakashi balançou a cabeça negativamente. O que está acontecendo? Jiraiya franziu a testa. Ele estava bebendo em um bar quando ouviu uma explosão. Ao se aproximar apressadamente, encontrou Tsunade, que também havia percebido a comoção. Voxax! Tsunade apareceu entre Yamato e Gai, forçando-os a se separarem. Bum! Ela usou um soco em cada um para acordá-los instantaneamente. Kakashi disse, Jiraiya-sama, este é o Uchiha Mema. Ele já participou dos exames Chunin. Não sei como ele atraiu Sasuke, mas agora Sasuke quer sair da vila com ele. Jiraiya exclamou, é ele. Jiraiya não se importava muito com Sasuke. Em vez disso, sua expressão escureceu ao ouvir que a pessoa à sua frente era o mesmo Uchiha que havia aparecido no exame Chunin anteriormente. Este não é um inimigo fácil de enfrentar. Por outro lado, após Tsunade acordar Gai e Yamato com um único soco, os 3 se reagruparam. Tsunade disse seriamente, Jiraiya, esse cara é muito forte. Mesmo nós 2 juntos, não conseguiremos derrotá-lo. O rosto de Tsunade estava mais sério do que nunca. Jiraiya perguntou surpreso, você já lutou com ele antes? Jiraiya viu a expressão dela e imediatamente percebeu que Tsunade devia ter se deparado com esse Uchiha Mema antes.
E como esperado, Tsunade assentiu com a cabeça. Em seguida, ela relatou brevemente sua batalha anterior com Mema. Um Susanoo mais alto que uma montanha? Jiraiya ficou estupefato. Ele partiu uma montanha a 10 mil metros de distância com um único golpe? Tsunade, você está falando sério? Tsunade disse seriamente. Parece que estou brincando. O semblante de Tsunade permaneceu solene. Jiraiya ficou em silêncio. Não era que ele não confiasse em Tsunade, mas não era isso um exagero? Será que esse poder realmente existe no mundo? Nem mesmo Senju Hashirama e Uchiha Madara, as figuras lendárias que encerraram o período Sengoku, podem estar nesse nível. Ou será que eles nem eram tão fortes assim? Jiraiya nunca havia testemunhado todo o poder de Senju Hashirama e Madara. Para ele, as bestas com cauda já eram as entidades mais destrutivas do mundo. Mas agora, Tsunade estava lhe dizendo que alguém possuía um poder destrutivo maior do que o de uma besta com cauda? E um Susanoo mais alto que uma montanha? Como eles sequer conseguem lutar contra isso? O que fazemos agora? Perguntou Jiraiya. Tsunade perguntou. O que você acha? Tsunade lançou-lhe um olhar como se ele fosse um idiota. A situação já era assim. O que mais eles poderiam fazer? Lutar? Jiraiya admitiu. Essa foi uma pergunta idiota. Jiraiya deu um sorriso irônico. A descrição de Tsunade o havia realmente perturbado. Jiraiya disse. Tsunade, segure-o por um tempo. Tsunade lembrou. Venha comigo. E lembre-se de não olhar nos olhos dele. Tsunade assentiu com a cabeça e transmitiu o aviso a Kakashi e aos outros. Enquanto isso, Mema permaneceu flutuando no ar, observando-os como um deus. Por que o corpo verdadeiro ainda não chegou? Pensou ele. Neste exato momento, Tsunade, Kakashi e os outros avançaram. Eles deram tudo de si desde o início, sem hesitar. Ao ver isso, Mema suspirou. Bem, vamos lidar primeiro com esses pequenos problemas. Apesar de ser apenas um clone de madeira, seu poder ainda era superior ao nível de um Kage. Na verdade, desde que Ryozuki despertou o Mangekyou Sharingan Eterno, a força de seu clone de madeira aumentou ainda mais. Agora, até mesmo seu clone de madeira havia atingido o ápice do nível Super Kage. Sua força era apenas ligeiramente inferior à de Madara sem o Rinnegan. Só lhe faltava a raposa de 9 caudas. Caso contrário, ele seria praticamente igual a Madara. Por falar nisso, o chakra da besta com cauda armazenado dentro do espaço selado de Ryozuki já havia formado 2 pequenas bestas com cauda. Uma 9 caudas e uma cauda. Mas eles eram muito menores do que a verdadeira raposa de 9 caudas e Shukaku. Eles tinham apenas 6 ou 7 metros de altura, mas o chakra dentro deles superava em muito de um ninja de nível Kage comum. Portanto, se Ryozuki emprestasse seu chakra da besta com cauda ao clone de madeira, até mesmo o clone de madeira poderia liberar o Susanoo de corpo completo. Embora não fosse tão poderoso quanto o de Madara, ainda assim seria aterrorizante. Na verdade, em seu auge, Madara e Senju Hashirama estavam quase no nível dos 6 caminhos, próximos ao nível dos 6 caminhos. Embora não possuíssem o chakra dos 6 caminhos, sua força era quase desse nível, especialmente Senju Hashirama. Ele nem sequer dependia de energia externa. Somente com o modo sábio, ele poderia destruir completamente o Susanoo de corpo inteiro de Madara. Uma verdadeira potência. Técnica de invocação. Enquanto Tsunade enfrentava Mema, Jiraiya imediatamente invocou Fukazaku e Shima. Pequeno Jiraiya, você precisa da nossa ajuda de novo. Os 2 sapos velhos estavam empoleirados nos ombros de Jiraiya, observando o campo de batalha. Jiraiya disse, vou incomodar vocês 2 de novo. Este inimigo é extremamente forte. Preciso entrar no modo sábio. Sem problema, deixe isso conosco. Os 2 sapos assentiram sem hesitar. Como Jiraiya não havia aperfeiçoado o modo sábio, ele precisava do apoio deles para mantê-lo em boas condições. Foi por isso que ele tinha Tsunade e os outros estavam contendo Mema. Eles estavam ganhando tempo suficiente para que ele ativasse o modo sábio. Assim que ele entrar no modo sábio, sua força aumentará drasticamente. Só então ele terá uma chance real de derrotar Mema. 8 portões internos. 6º portão. Aberto. Bom dia, pavão. Uma energia verde emanou ao redor de Gai enquanto ele saltava no ar, seus punhos se movendo num borrão. A pura velocidade do seu soco incendiou o ar, formando uma tempestade de bolas de fogo que caíram sobre Mema. Liberação magnética. Rugido da areia de ferro. Mema acenou com a mão casualmente. Uma enorme onda de areia de ferro avançou, transformando-se em um dragão rugindo que repeliu sem esforço o ataque de Gai, e simultaneamente anulou o ataque de liberação de madeira de Yamato. Tome isto! O chute de Tsunade veio por trás, mirando diretamente nas costas de Mema. Mas, clang! A perna dela foi bloqueada pelo punho de Mema. Os olhos de Tsunade se arregalaram. Esta é a minha força estranha? Ela ficou estupefata. Aprendi isso com você da última vez. Mema deu um sorriso irônico. Capítulo 230. Maldito seja, seu ladrão de ninjutsu. Tsunade rangeu os dentes em frustração. O clã Uchiha não passa de um bando de ladrões especialistas em ninjutsu. Ela praguejou em silêncio enquanto coordenava com Kakashi e os outros para cercar Mema. Mas no fundo, Tsunade sabia que Mema nem sequer estava lutando a sério. Parecia que ele estava brincando com eles. Essa atitude de gato e rato feriu o orgulho de Tsunade. Ela era uma das lendárias Sannin. E no entanto lá estava ela, fazendo dupla com vários Jounin de elite e ainda sendo usada como cobaia. Nem mesmo Anzo da Salamandra os humilhou tanto assim naquela época. Tsunade gritou, Jiraiya, como vai? Jiraiya respondeu, tudo pronto. Voxash. Uma figura passou rapidamente por Tsunade. Arte sábia, grande bala de chamas. Bum. Este ninjutsu, aprimorado pelo chakra senjutsu, era 10 vezes mais forte que a grande bala de chamas original. Bum.
As chamas colidiram com força contra uma parede de areia de ferro. A areia de ferro se estilhaçou instantaneamente, transformando-se em inúmeras bolas de fogo menores que choveram em direção a Mema. Mema murmurou, modo sábio? Então seus olhos se abriram, revelando intrincados padrões do Mangekyou. Susanoo! Uma energia negra irrompeu, formando um Susanoo de meio corpo que se ergueu como um escudo à sua frente. Bum, bum, bum. As bolas de fogo colidiram com Susanoo, mas não causaram nenhum arranhão. Arte sábia, Senbon com agulha de cabelo. Jiraiya já havia aparecido atrás de Mema. Seus cabelos brancos endureceram instantaneamente e, em seguida, dispararam para frente como uma chuva torrencial. Essa técnica de senjutsu era incrivelmente rápida e abrangia uma enorme variedade de movimentos. De longe, os cabelos endurecidos de Jiraiya perfuravam o lado esquerdo do Susanoo negro. Rachaduras se formaram na superfície do Susanoo. Distante, em um penhasco, uma figura mascarada Tobi estava ao lado de Sasuke, observando a batalha. Uau! Esse é o Jiraiya, um dos lendários Sannin? Por que ele é tão feio? Tobi reclamou. Mas no momento em que viu que o Senbon agulha de cabelo de Jiraiya realmente feriu Susanoo, ele não pôde deixar de exclamar. Sasuke franziu a testa, lançando um olhar para Tobi. Ele suspeitava que aquele sujeito estranho fosse aliado de seu professor, então permaneceu em silêncio. Sem mencionar que, apesar de seu comportamento desajeitado, Tobi estava claramente muito acima do nível de um genin. Mema-sensei não vai perder, né? Perguntou Sasuke, um pouco preocupado. Relaxa. A força dele é muito maior que isso. Tobi deu uma risadinha. Mas lá no fundo, que estranho. Por que o Susanoo de Mema parece mais fraco? Seu corpo também é menor. Tobi não sabia que o Mema à sua frente era apenas um clone de madeira e não o verdadeiro. Naturalmente, seu Susanoo não conseguiu atingir o mesmo tamanho e poder monstruosos do verdadeiro. Afinal, um clone de madeira não poderia herdar completamente o poder do corpo principal. Por exemplo, embora os aprimoramentos de chakra do corpo principal pudessem ser transferidos para o clone, eles não eram permanentes. Mas e as outras coisas? Técnicas do Mangekyou, Kekkei Genkai ou Ninjutsu? Eram apenas poderes de nível normal nas mãos do clone. Nas mãos de Ryozuki, até mesmo um ninjutsu básico de nível C poderia se tornar uma técnica proibida de nível S. É claro que mesmo como um clone de madeira, o chakra massivo de Mema e seu Mangekyou Sharingan eterno ainda tornavam seu ninjutsu básico muito mais forte do que o da maioria dos ninjas de nível Kage. Por exemplo, um ninjutsu de nível C em suas mãos tinha o efeito de um ninjutsu de nível B. Espere. Será que o seu gigantesco Susanoo anterior era, na verdade, uma técnica de pupila Mangekyou separada? Tobi repentinamente teve uma teoria. Ele já tinha visto Mema usar o Tsukuyomi antes, mas a técnica de pupila do outro olho nunca havia sido revelada. Agora, ao ver essa versão menor de Susanoo, ele suspeitou de algo. Será que a outra técnica de pupila Mangekyou de Mema realmente aumenta o tamanho e o poder do Susanoo? Isso explicaria tudo. Tobi nunca tinha ouvido falar de uma técnica de pupila Mangekyou que aumentasse a força do Susanoo, mas, como o Sharingan reflete a alma do usuário, tudo é possível. Se tal habilidade existisse, certamente consumiria uma quantidade absurda de energia dos olhos. Talvez Mema só tenha usado esse golpe da última vez porque estava enfrentando Pen, um inimigo muito mais forte. Mas desta vez, contra ninjas de Konoha, ele pode ter sentido que não precisava ativá-lo. Deve ser isso. Tobi tinha 90% de certeza de que sua teoria estava correta. Caso contrário, por que seu Susanoo teria uma aparência tão diferente nessas duas batalhas? Fora de Konoha. A intensa batalha alarmou muitos ninjas de Konoha que correram para o local. Dentre eles, o primeiro ninja a chegar foi Ryozuki. Ryozuki-sama. Ryozuki-sama. Os ninjas de Konoha que estavam ao redor o cumprimentaram com respeito e admiração. Afinal, Ryozuki era agora a figura mais famosa da vila. Ainda mais do que Tsunade, a recém-nomeada quinta Hokage. Não admira que esses ninjas o olhassem com admiração e inveja. Ryozuki já estava acostumado com isso. Após acenar com a cabeça em sinal de concordância, ele voltou seu olhar para a batalha. Ryozuki murmurou, essa roupa. Itachi e Kizami usaram a mesma da última vez. Neste exato momento, Nara Shikaku, o estrategista-chefe de Konoha, caminhou até ficar ao lado dele. Ele disse gravemente, Ryozuki, isso não é bom. Aquele cara parece ser o mesmo Uchiha dos exames Chunin. Ryozuki respondeu sem hesitar. Você cuida da defesa do perímetro. Vou lá dar uma olhada. Num instante. Voxash. Ele desapareceu, avançando diretamente para o campo de batalha. Ao ver isso, Nara Shikaku imediatamente ordenou aos ninjas de Konoha ao redor que mantivessem suas posições. A batalha entre esses dois gigantes estava muito além do que ninjas comuns poderiam suportar. Agir precipitadamente seria acabar com a própria vida. Neste momento, Konoha precisa se recuperar e se reconstruir, não sofrer mais perdas. Voxash. Ryozuki surgiu no campo de batalha como um relâmpago, sua espada cortando o ar. Um golpe de espada irrompeu, interceptando o ataque iminente do Susanoo negro. Bum! Os ataques se anularam mutuamente. Nenhum dos lados recuou. Ryozuki! Finalmente você chegou. Depressa ajude. Ao ver Ryozuki chegar, Jiraiya suspirou aliviado e o chamou. Mas, Jiraiya-sama, o que aconteceu com você? Você está com uma aparência terrível. Ryozuki disse, olhando para Jiraiya com desgosto. Ao ouvir isso, Jiraiya só conseguiu dar um sorriso amargo. Era por isso que ele detestava usar o modo sábio. Deixava-o com uma aparência feia. Mas contra um inimigo tão poderoso, ele não tinha outra escolha. Mas mesmo com o modo sábio, Jiraiya percebeu que ainda não conseguiria vencer. Chegou mais uma formiga. Mema estava de pé no topo de seu imponente Susanoo, com os braços cruzados. Seu Susanoo negro havia entrado em sua quarta forma, o estágio final antes da versão de corpo inteiro. O Susanoo negro, com seus 100 metros de altura, erguia-se como uma montanha, e sua presença era sufocante.
Ela brandiu sua espada gigantesca, desferindo um golpe negro e aterrador que rachou o próprio ar. Eu resolvo isso. Ryozuki avançou, embainhando sua espada. Ele bateu palmas e gritou. Liberação de madeira. Técnica do golem de madeira. Bum! Da terra, um enorme golem de madeira, do mesmo tamanho que Susanoo, ergueu-se em direção ao céu. O gigante interceptou imediatamente o ataque do Susanoo negro, agarrando a lâmina com ambas as mãos. O golpe escuro cortou os braços do golem de madeira. Mas, em poucos segundos, as feridas se regeneraram. Esse era o poder da verdadeira liberação de madeira. Enquanto não fosse completamente destruído, poderia se curar infinitamente. É a liberação de madeira. Ryozuki-sama entrou na luta. Essa é a técnica do golem de madeira? É enorme. O Susanoo do Uchiha também é enorme. Será que ainda podemos chamar isso de batalha ninja? Isso é insano. Nem mesmo as bestas com cauda teriam a menor chance. Já que Ryozuki-sama está aqui, devemos apenas observar a distância. Os ninjas de Konoha ficaram paralisados, observando os dois gigantes se enfrentando à distância. No instante em que a batalha começou, o chão rachou. Ondas de choque rasgaram a paisagem. Uma imensa floresta foi instantaneamente reduzida a escombros. A terra tremeu, o céu se abriu e até mesmo as nuvens que estavam a milhares de metros de altura se despedaçaram. Aterrorizante. Todos recuem. Tsunade pousou em frente aos ninjas de Konoha, gritando uma ordem. Ao ouvirem a ordem, os ninjas imediatamente começaram a recuar. Nenhum deles ousou se aproximar desse campo de batalha. Jiraiya disse, Tsunade, precisamos evacuar os aldeões. Jiraiya, agora fora do modo sábio, pousou ao lado de Tsunade. Após uma breve luta, ele percebeu que mesmo com o modo sábio não conseguiria derrotar Mema. Aquele Susanoo era simplesmente poderoso demais. Seus ataques não fizeram efeito algum. E seu genjutsu mais poderoso, o cântico do confronto com os sapos, dificilmente funcionaria contra um usuário do Mangekyou Sharingan. Jiraiya nem precisou testar para saber disso. Claro, pode até funcionar, mas contra um Susanoo de 100 metros de altura, era grande demais. Anteriormente, ele havia usado a arte sábia, Goemon, mas ela apenas arranhou as defesas do Susanoo. E num piscar de olhos, consertou-se automaticamente. Ele não conseguiu nem tocar em Mema lá dentro. Agora, o golem de madeira de Ryozuki estava lutando contra o Susanoo em pé de igualdade. Jiraiya estava mais preocupado com a destruição que essa batalha causaria. O terreno circundante poderia ser devastado e os aldeões poderiam ser apanhados no fogo cruzado. Por isso ele sugeriu evacuá-los primeiro. Você tem razão. Tsunade imediatamente deu ordens aos ninjas ao redor. Evacuem todos os moradores das proximidades imediatamente. Sábio tarado. De repente, uma figura surgiu correndo, pousando ao lado de Jiraiya. Sábio tarado, que diabos está acontecendo? Era o Naruto. Seus olhos ainda estavam vermelhos de tanto chorar. Era evidente que ele não havia superado a partida de Sasuke. Naruto, o que há de errado com seus olhos? Jiraiya franziu a testa. Então ele explicou rapidamente a situação. Então, Ryozuki está lutando contra Mema agora? Naruto se virou para olhar e seus olhos se arregalaram em choque. Bum! O golem de madeira envolveu Susanoo com seus braços, então ergueu um enorme gigante negro no ar. A bola foi arremessada contra uma montanha a 1000 metros de distância. Bum! A montanha inteira desapareceu, restando apenas uma enorme cratera. Dentro de Naruto, Kurama, a raposa de 9 caudas, observou essa cena pelos olhos de Naruto. Suas pupilas verticais se contraíram. Ele rosnou, tique. Os Uchiha e o Senju estão brigando de novo. Espero que ambos morram. Kurama odiava tanto o Senju quanto os Uchiha. Um deles o escravizou por gerações. O outro insistia que ele era poderoso demais, e então o aprisionou como se fosse um animal de estimação. Ambos eram monstros. Quanto mais cedo eles se eliminassem mutuamente, melhor. Naruto perguntou de repente, sábio tarado, você viu Sasuke? Antes de partir, Sasuke afirmou que Mema seria seu novo professor. Isso significa que Sasuke também estava aqui? Eu não vi. Você deveria perguntar ao Kakashi. Jiraiya balançou a cabeça negativamente. Ele e Tsunade chegaram atrasados, então não viram Tobi nem Sasuke. Mas Kakashi tinha, e talvez ele soubesse. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!